Oi, tudo bem? Meu nome é Tamires, eu sou psicóloga e nesse vídeo eu vou falar sobre relacionamentos com narcisistas. Explicar um pouquinho o que é o narcisismo e por que algumas pessoas se sentem tão atraídas por pessoas que têm narcisismo. Primeiramente explicando que narcisismo, a gente está falando de um transtorno de personalidade. O que isso significa? Significa que a pessoa ela tem um padrão de comportamentos que ela foi desenvolvendo ao longo da vida dela e que hoje esse transtorno, esses comportamentos, eles trazem um prejuízo para aquela pessoa no dia a dia dela. Talvez alguns narcisistas até podem não reconhecerem que eles têm sim uma questão, uma dificuldade, porque para eles é muito difícil reconhecer isso, mas com certeza isso é reconhecido por quem convive com um narcisista. Quando aquela pessoa ela começa a sofrer dentro daquela relação, porque de fato conviver com um narcisista não é fácil. Mas será que o teu parceiro ele é narcisista? Então, vou te contar alguns sinais, alguns tipos de comportamentos que essas pessoas elas costumam ter. Então, os narcisistas, eles são muito autoritários. Então, eles são donos da verdade, acham que têm direito a regras especiais e, inclusive, que eles podem romper com essas regras, que as regras que servem para os outros não servem para eles. Eles querem ser o centro das atenções, são muito egocêntricos, eles buscam reconhecimento, buscam aprovação. Então, eles querem não só que as pessoas fiquem felizes por eles, mas eles querem bajulação, eles querem que a pessoa quase que faça uma festa para as conquistas deles. São pessoas muito intimidadoras, então ele vai te diminuir, ele te humilha, ele te critica de uma forma muito destrutiva. É exigente, é perfeccionista, então nunca tá bom. Então as coisas têm que ser do jeito dele. São pessoas muito desconfiadas também, desconfiam das suas intenções, desconfiam das intenções das pessoas, na verdade, acham que as pessoas querem de alguma forma passar a perna neles, então são pessoas muito ciumentas, que se preocupam muito com traição, que o outro faça alguma coisa que talvez até atinja a reputação dele. Então eles vão fazer algumas exigências para que tu fique nessa relação. Então não pode tal coisa, não pode ter amigos, não pode sair com tal roupa, não pode trabalhar, ele vai simplesmente colocando regras dentro dessa relação. São pessoas snobs, então eles acham que as outras pessoas são inferiores, é aquela pessoa que não vai tratar bem o garçom, não vai tratar bem as pessoas que trabalham com ele, não vai tratar bem basicamente todo mundo, né? No início até ele vai te tratar super bem, tu vai ser a rainha ou o rei do pedaço. O problema é que ao longo do tempo ele começa a te destratar, né? Quando já está conquistada aquela relação, ele começa a não te respeitar mais como antes, não te agradar mais como antes, e aí ele quer só pra ele. E eles têm pouquíssima empatia ou quase nula, não se colocam no lugar do outro, isso é muito difícil, né? Se colocar no lugar do outro, eles não conseguem se conectar com as pessoas, não mostram arrependimento também. São pessoas emocionalmente distantes, ou seja, é difícil falar de emoções, não conseguem reconhecer o que eles estão sentindo. Então, às vezes, eles são compulsivos também, podem ser viciados em álcool, em drogas, ou ser viciados inclusive em trabalho, trabalham muito porque eles querem conquistas, eles querem sucesso, eles querem ganhar o mundo, né? Porque eles têm que ser os grandiosos, então eles buscam isso também, né? Muito trabalho. Inclusive, eles desmerecem momentos de lazer, desmerecem qualquer coisa ali, vai lá e fala, ai, olha que legal isso aqui, ai, não tenho tempo para essas bobagens, não tenho tempo para essas coisas, isso é coisa de quem não tem que fazer, vai desmerecendo aquilo que tu gosta. Então, eles se preocupam, né, com isso, com status, com beleza, com aparência, querem mostrar para as pessoas o quanto eles são especiais. Às vezes tem fantasias assim de um amor ideal, que tem que ser uma pessoa assim, uma pessoa assado, tiram vantagem de outras pessoas em benefício próprio. Então aquela pessoa que às vezes vai passar perna no outro, acham que os outros têm que se dedicar a eles
E, inclusive, também são pessoas que invejam os outros ou então acham que as pessoas estão invejando eles pelas conquistas, justamente por aquilo que eles conseguem. Normalmente são pessoas, inclusive, que conseguem realmente alcançar posições de poder, posições em cargos altos de empresas, realmente conseguem conquistar as coisas porque eles trabalham muito, né? E são pessoas muito articuladas, conseguem... falam de diversos assuntos, então eles conquistam, eles são pessoas muito sedutoras. Mas aí eles conseguem falar de um monte de coisas, mas quando a gente entra na questão emocional, de falar de sentimentos, de falar da vulnerabilidade, de se conectar, eles não conseguem. Aí eles recuam, acham que isso é bobagem, que isso é coisa da sua cabeça, e vão te minando com esse tipo de coisa, até que em algum momento sim, começa a se sentir inclusive inadequada por pensar essas coisas, ou muito dramática. Só que a verdade é que por trás desses muros, dessa armadura que o narcisista coloca nele, esse distanciamento que ele coloca emocionalmente, a verdade é que por trás dessa pessoa existe uma pessoa com muito medo de ser abandonada, com muito medo de se expor, com muito medo de não ser gostada. E existe um sentimento de vulnerabilidade muito grande. Mas ele também, é muito difícil para ele reconhecer isso, né, muitas vezes. Então, para ele lidar com sentimentos desagradáveis, com tristeza, com solidão, com o próprio medo, isso é muito difícil para ele. Mas, Tamires, se o narcisista é tudo isso, por que eu continuo me relacionando com ele? Por que para mim é tão difícil sair dessa relação? Por que eu tô sofrendo e não consigo dar um fim nessa relação, então? Acontece que no início da relação, muito provavelmente, esse relacionamento ele era maravilhoso, ele era ótimo, a pessoa te tratava bem, apesar de que ele já ia demonstrando alguns sinais ali, né, de algumas críticas, quando ele começa ali a colocar algumas regras, né, naquela relação, ali ele já está demonstrando. Mas muitas vezes a gente tem que quebrar também aquela ideia do relacionamento idealizado, que o narcisista ele é incrível no início, e aí tu fica muito apegada àquela ideia de como aquela pessoa era naquele início, e fica sempre, não, mas ele não então fica tudo muito confuso, porque de fato, em algum momento, ele foi muito legal contigo. E às vezes ele né? O problema é que desse outro lado existe muitas coisas ruins que acabam também fazendo dessa relação uma relação disfuncional. E a questão é que essa dificuldade de sair não é só a questão do narcisista em si, mas às vezes isso mexe com as nossas próprias feridas emocionais. Muito comum que algumas pessoas que estão numa relação com um narcisista tiveram também uma história onde essas críticas do narcisista são muito familiares, né? Literalmente, às vezes na própria família a pessoa ela cresceu em um ambiente muito invalidante emocionalmente, com pessoas mais distantes, né? Onde você se sentiu desamparada, sozinha, pensando que é dramática, que as suas emoções não têm valor, então foi se fechando, e aí a partir do momento que você encontra um narcisista é como se fechasse, como se encaixasse todas as peças, onde tem a ver com a sua história e tem a ver com esse jeito narcisista, então ele vai confirmando crenças e ideias que você tem a respeito de ti mesma, de, nossa, sou mesmo uma pessoa que não tem valor, porque às vezes ele vai transmitindo essa ideia, eu sou uma pessoa que eu não sei das coisas, começa a tua autoestima vai quebrando, vai ficando aos pedaços, né? E por quê? Porque tá ali programado no teu cérebro que essas coisas são verdades e a gente busca aquilo que faz sentido na nossa história. E, claro, isso não é de uma forma consciente, certo? Isso é uma forma bem inconsciente. Normalmente, pessoas que se relacionam com narcisistas são pessoas que têm feridas, que têm crenças que elas precisam agradar o outro, que elas precisam servir ao outro, que as necessidades do outro é mais importante do que as delas. Então, elas evitam conflitos, fazem de tudo, né, para bajular, para agradar a pessoa, e isso, imagina, encaixa perfeitamente com
a necessidade do narcisista, que é ser bajulado, que é alguém que, né, transmita essa adoração por ele. E o fato de você já se sentir inadequada, incapaz, isso também encaixa muito bem com as críticas, o jeito crítico do narcisista também, né? Além do que, talvez também tu tenha crescido em ambientes onde era muito instável, que te dava uma sensação de ser abandonada, ou inclusive não só essa sensação, mas de fato isso aconteceu, né? E esse abandono, ele não necessariamente meu pai saiu de casa, minha mãe saiu de casa, me abandonou. Às vezes esse abandono, ele é emocional também, de se sentir esquecida, de achar que não tinha com quem contar, né, com suas emoções. Talvez os teus pais faziam um uso de álcool, né, que não estavam ali presentes. Talvez tenha perdido sim alguém, talvez os teus pais tenham se divorciado, ou talvez até alguém com depressão na tua família que tu sentia que não estava disponível. Se encaixa com o fato de um narcisista também não ter essa disponibilidade emocional. Então percebes o quanto as coisas vão se encaixando, mesmo que a gente não queira. É muito importante, né, que se tu tá nessa relação, tu tá sofrendo, tá difícil sair, que busque uma terapia para sair, porque nem sempre a gente consegue sair sozinhas. Se por um acaso estiver difícil, busca esse apoio, busca essa ajuda de um terapeuta, de um psicólogo, porque é muito complicado. A gente primeiro precisa se entender as nossas feridas, entender as nossas crenças, para daí modificar, buscar crenças mais funcionais. A gente precisa resgatar a nossa autoestima, porque normalmente a gente sai muito destruído de uma relação com um narcisista. E isso é difícil de sair, né? Porque também tem pessoas que escolhem, não, eu sei que ele ou ela é assim, mas eu gosto dele mesmo assim, tem coisas que eu gosto, admiro, e aí, bom, tá bem, então vamos aprender a lidar com essa pessoa de uma forma que tu não precise se anular, que tu não precise ficar se esquecendo, porque isso vai ser muito pior para ti a longo prazo. Então busca essa ajuda, seja para terminar com um narcisista, seja para continuar um relacionamento com um narcisista. Esse apoio a ele é muito importante. Espero que tenha te ajudado a identificar, a clarear um pouquinho as coisas. E se não me segue no Instagram, me segue lá, é psi.tamires. Se inscreva no meu canal no YouTube. Até uma próxima!